Olá, estamos no nosso terceiro dia do evento Semana da Oportunidade. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando para vocês, fazendo esse evento. Agradeço o retorno, está sendo bem legal o retorno. Curtam lá o meu canal da Miller Connect no YouTube, a página da Miller Connect no Facebook, no Instagram, que vocês terão muitas novidades. Eu sei que tem um pessoal que é da pedagogia, que são professores, então eu faço muitas pesquisas, bastante curso, bastante coisa legal, tá bom? De vez em quando estou também liberando os materiais gratuitos, cursos gratuitos, palestras, só vocês se ligarem lá. Hoje nós vamos falar sobre as profissões, sobre os perfis de cada dos profissionais que escolhem cada profissão. A gente sabe que uma das decisões mais difíceis da vida de alguém é fazer a escolha certa da sua profissão. Entre tantas opções disponíveis, não é nada fácil escolher. Às vezes a gente fica indeciso e acaba optando por várias áreas diferentes e depois não sabe o que fazer para decidir. Mas chega uma hora que a gente precisa descobrir com qual carreira que nós combinamos. Mas para então decidir a profissão que iremos ter, que a gente imagina que vai ser para o resto da vida. Mas a gente não tem que ficar com essa pressão toda de que tem que ser para o resto da vida. A gente está aqui para experimentar. Se não der certo, se não for realmente o que a gente quer, a gente pode escolher outra profissão, não tem problema nenhum nisso. O único problema é perder tempo. Às vezes a gente fica muitos anos numa mesma profissão, no mesmo curso, cursos longos como direito, como medicina, e nos últimos períodos a gente decide que não é mais aquilo que a gente quer pra gente, não é isso? Acontece muitas vezes, mas a gente também tem que seguir em frente, caso aconteça. Mas para que a gente não erre, não perca tanto tempo com um curso que não é o que a gente vai querer fazer no futuro, a gente precisa fazer uma escolha correta. Ou, pelo menos, próxima do que a gente quer. Mesmo que a gente escolha outra profissão, as duas podem combinar. A gente não muda de medicina para direito, por exemplo. Então, a gente precisa levar em conta o perfil da pessoa. No vídeo anterior, onde eu falava sobre orientação educacional, eu falei para vocês que a gente precisa levar em conta as nossas características. Inclusive, o bloco de brainstorm que a Miller Connect fez especialmente para esse evento ajuda bastante a gente, no final, decidir qual a profissão que combina com o nosso perfil. Então, hoje, nós precisamos saber quais são esses perfis, qual o perfil de cada profissão, o que cada carreira pode fazer. Então, levando em consideração essas informações e as habilidades que nós temos, não adianta nada a gente gostar muito, por exemplo, de medicina, querer ser cirurgião, porém a gente não tem uma boa coordenação motora fina, por exemplo. Então, se a gente sabe que não tem essa habilidade, são habilidades que a gente inclusive pode treinar, certo? Mas se eu sei que eu não gosto de sangue, por exemplo, e quero fazer medicina porque eu acho lindo, eu vou ter problemas com isso. Se eu sou uma pessoa desesperada e vou atender um paciente na emergência, eu vou ter problemas também se eu não trabalhar o meu psicológico. Então, tem como eu fazer uma profissão que eu hoje não estou preparada? Sim, mas você vai ter que fazer um longo trabalho com profissionais para que você possa exercer aquela profissão. Não é impossível, ok? Mas como eu acredito que ninguém esteja disposto a ficar tanto tempo curando, de repente, de algum trauma ou mudando a sua personalidade, né? Para poder exercer aquela profissão que gosta. Então, a gente vai estudar cada carreira para a gente saber qual a carreira que mais combina com você. E por que é importante ter o perfil? Além de tudo que eu já falei, todas as coisas que a gente precisa pensar nesse momento,
a gente precisa entender, decidir corretamente pela carreira a ser seguida, para que a gente tenha sucesso. E quanto mais rápido, mais fácil, né? Menos tempo a gente perde, como eu também já disse. Então, a gente sabe, né, que cada carreira envolve inúmeras... É um leque, né? A gente pode fazer inúmeras coisas em cada área que a gente escolhe. Muitas pessoas chegam na universidade sem saber. Por exemplo, que na pedagogia a gente pode tanto ministrar aulas para educação infantil, ensino fundamental, primeira etapa, do primeiro ao quinto ano, como a gente pode ser orientador educacional, inspetor escolar, supervisor também escolar, e a gente pode trabalhar com pedagogia hospitalar, com pedagogia empresarial. Então, não necessariamente a gente tem que estar na escola. Tem gente que quer fazer pedagogia, mas não tem habilidade com crianças. Então, a gente sabe que tem outras áreas, certo? Então, por isso, a gente precisa conhecer o que cada curso, cada carreira vai proporcionar. Já pensou a gente passar 8 horas da nossa vida fazendo algo que a gente não tem nenhum prazer em fazer? Chega um momento em que nós acabamos adoecendo, porque nós temos os fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos são os que vêm de dentro da gente, e os extrínsecos são fatores motivacionais que vêm de fora, com incentivo de alguém. Então, esses são os fatores extrínsecos. Mas, para que a gente realmente tenha satisfação, a gente precisa coordenar o pessoal, a comodidade, o conforto, a remuneração. Então, nós temos várias que não cabe hoje, né, na nossa palestra, que é um outro assunto, seria uma palestra só sobre motivação, inclusive, que a gente percebe que a gente no início pode dizer, eu só quero dinheiro, mas daqui a pouco, com o passar dos anos, realmente se torna um fardo continuar naquela profissão. Então, por isso a gente tem que pensar bem direitinho. Então, como que eu vou... a gente fez ontem o livro de brainstorm, né? Eu espero que vocês, com o tempo, possam terminar de preencher. É muito importante, até mesmo para um autoconhecimento, para que a gente saiba quem a gente realmente é, para diferenciar daquilo que a gente é, para aquilo que a gente quer ser, não é? Isso é muito importante. Eu queria ser médica, mas eu não gosto, eu vejo sangue, realmente não é uma coisa que me motive. Então, eu não posso ser médica. Eu decidiria isso por mim. Cada um decide por si próprio, né? Então, além de conhecer a si mesmo, conhecer as suas habilidades, saber quais seus gostos e suas preferências, nós devemos também prestar atenção em nossas atitudes, como eu falei, é a pessoa que fica nervosa, que não pode ver um acidente. Já pensou, gente, no hospital? De enfermeiro, de técnico de enfermagem, de médico, até mesmo de recepcionista, não tem condição. Até mesmo a administração do hospital, que não consegue passar por essa situação, pedagogo hospitalar, não é mesmo? Então, a gente tem que levar em conta tudo aquilo que acontece em cada ambiente para saber se realmente a gente combina com aquele ambiente, tá bom? E daqui a alguns anos a gente precisa realmente falar, poxa, fiz a decisão certa. Se desde hoje a gente já sabe que tem alguma coisa que a gente não vai suportar, imagina daqui a 10 anos, não é mesmo? Então, se ninguém tiver disposto aí, né, a se curar, a procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer terapia, então vamos tentar escolher a profissão que realmente combina com o nosso perfil, com as nossas habilidades, certo? E a gente, às vezes, pode ter até a tendência de escolher o que está em alta no mercado. Então, a gente acaba decidindo, como eu falei, as 3 profissões: engenharia, medicina, direito. Eu vou querer ser um médico, ou um engenheiro, ou um advogado. Porque são profissões que sempre, né, como eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre a história das universidades, foram as primeiras profissões criadas. Então, a gente precisa saber se realmente são essas profissões que a gente vai seguir. Isso a gente falou no vídeo 2, se você não assistiu, volta lá. Então, vamos
vamos supor que no final do bloco de brainstorm, eu decidi, sei lá, coloquei 3 profissões diferentes, 3 cursos diferentes que eu gostaria de seguir. E agora? Agora você começa a pesquisar em cima desses 3 cursos. Se eles são de áreas diferentes, pode ser que tenha alguma coisa errada naquilo que a gente escreveu. Mas eu não posso gostar de tudo? Posso, né? Mas pensando bem, ninguém é bom em tudo. Dificilmente alguém é bom em tudo, a não ser que sejam pessoas superdotadas, com altas habilidades, mas mesmo essas pessoas, elas têm uma preferência. Então, vamos ser honestos com a gente mesmo para não dar problema, ok? Então, a gente vai estudar, por exemplo, se você gosta de ler, você gosta de escrever, gosta de se comunicar, você pode cursar letras, você pode cursar jornalismo, publicidade, propaganda, por exemplo. Você pode cursar até um secretariado executivo, administração voltada para secretariado. Então, você gosta de escrever, você vai saber que você vai mexer com papel. Hoje a gente tem aí a tecnologia, a gente nem mexe tanto com papel mais, mas você precisa gostar de ler, você precisa gostar de escrever, você precisa gostar de se comunicar. E provavelmente a gente não vai se especializar apenas em uma área. Letras, você provavelmente vai ser professor. Mas você também pode ser revisor de livros, certo? Revisor de tradutor, de repente, se você escolher letras em inglês, letras espanhol, letras alguma língua estrangeira, né? Você português com alguma língua estrangeira. Mas provavelmente é para ser professor. Isso significa que você deve tanto considerar a sua área de formação quanto as especificidades de atuação para você escolher. Então, vamos começar a falar em cada área e vocês prestem bastante atenção, ok? Área de administração, negócios e serviços. É uma área que requer conhecimentos humanísticos relacionados à sociologia. Se no ensino médio você não gostava de sociologia, você vai precisar estudar como se deram as relações sociais, como tiveram início as relações sociais, o comportamento humano, as relações de trabalho e marketing. Você vai precisar de tudo isso. Exige, no mínimo, algum domínio de estatística e cálculo. A área de administração tem cálculo. Então, às vezes, a pessoa não gosta de matemática, vai para a área de administração porque acha que não tem matemática. Chega lá, se depara com cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tem bastante cálculo em administração. Se você realmente gosta de matemática, é isso aí, siga em frente. E marketing, você gosta de anunciar seus produtos, você tem jeito para vendas, para convencer o outro. A gente estuda também muita psicologia nessa área, porque a gente precisa entender como o outro pensa, como se dão as relações sociais. Como acontece o planejamento dos recursos humanos e financeiros, a gente precisa entender de finanças, por isso é importante a matemática. Se você vai administrar alguma coisa, você precisa de matemática, certo? Então, nós temos, né, administração e também ciências contábeis nessa área. Então, você realmente, se você escolher ciências contábeis, para as ciências contábeis, você vai precisar de mais conhecimentos financeiros do que para um administrador, por exemplo. E o administrador tem que ter muito mais espírito de liderança do que o contador, ok? Vamos pensar agora na área de saúde. Eu vi que tinha bastante gente querendo medicina, querendo biomedicina, fisioterapia, querendo a área da saúde. Então, a área trata-se de ter cuidado com o outro, zelo pelo outro. Então, exige paciência. A palavra fundamental da área da saúde e do bem-estar é paciência, interesse pelo bem-estar dos outros. Equilíbrio emocional, sensibilidade, atenção. Você precisa saber se comunicar, precisa ter facilidade para a comunicação. Saber que você vai passar por rotinas de trabalho estressantes, repletas de situação onde é preciso diminuir o sofrimento dos outros e salvar vidas, assim como
eu estava conversando com vocês no início desse vídeo. É uma área que é para quem consegue trabalhar sob pressão, ok? Quais são as opções dessa carreira? Enfermagem, fisioterapia, nutrição, educação física. Cada um desses cursos terá sua própria demanda. Por exemplo, eu sou educadora física, sou profissional de educação física. Eu preciso ter uma vocação para orientar os outros, para ensinar as outras pessoas. Às vezes eu peço para um aluno na academia levantar o braço de uma determinada forma para fazer um determinado exercício. E a pessoa muitas vezes não compreende e fala, eu estou fazendo, então eu tenho que ir com paciência, eu preciso mostrar como se faz o movimento. A pessoa vai errar uma vez, duas vezes, até o cérebro, porque é o nosso cérebro que precisa compreender o movimento, saber quais os músculos que ele vai recrutar. Então, realmente você precisa ter paciência, tá? Por exemplo, o enfermeiro tem que ser ágil, preciso em suas ações. São aquelas pessoas que não têm direito de errar, assim como o médico, né? Então, são fisioterapia, que trata da reabilitação, que é uma profissão também super importante. Então, a gente precisa ter essa paciência. Você vai reabilitar. Muitas vezes a pessoa está sentindo dor. Então, você precisa saber lidar com a dor dos outros. E precisa ter essa vontade de que a pessoa realmente melhore, se sinta melhor. Ok? Passando agora para a área de ciências exatas e informática. Então, também são requeridas habilidades com a matemática, capacidade para resolução de problemas e muito raciocínio lógico. Então, é uma profissão que o profissional tem que ter criatividade, porque eles têm que estar sempre produzindo algo novo, sempre criando algo novo. E ele precisa também gostar de vencer desafios, ter interesse por questões de inovação, como eu disse, tecnologia. Aliás, gente, para quem não sabe, até mesmo uma caneta é tecnologia, porque antes de existir a caneta, era bem difícil escrever. Nós primeiro tivemos aquela caneta de tinta, né, de pena. A caneta de pena para a época era tecnologia. Essa caneta que a gente usa hoje é uma tecnologia. Tecnologia são coisas que facilitam o nosso dia a dia. Se você gosta disso, então essa é a área certa para você. Então, você tem que ser dinâmico, dispor de versatilidade e tudo mais. Entre as opções dessa área estão a ciência da computação, física, matemática, sistemas de informação, entre outros. Conforme o curso, as habilidades são bem diferentes, né? Que você vai precisar. Se você escolher a matemática, muito provavelmente você também vai se tornar um professor de matemática, certo? Um cientista da computação deve ter facilidade para lidar com diferentes facetas do processamento digital. Se você já tem essa intimidade, normalmente a pessoa não resolve trabalhar com esse mundo como cientista da computação, escolher as ciências de repente. Normalmente a gente já vem com um histórico, certo? Então, a próxima área seria a área de meio ambiente e de ciências agrárias. O mais importante, lógico, é gostar da natureza. É demandado que aos profissionais que estejam em harmonia com a fauna, a flora do ambiente, que ele não atue, mesmo que ele não atue diretamente ao ar livre, porque você pode sim trabalhar também de um escritório, fazendo projetos, correto? Também é importante que se preocupe com as questões de preservação e sustentabilidade, haja visto os fatores químicos, físicos, econômicos e sociais que atuam na sobrevivência dos seres vivos. Então, precisa estar disposto a estudar tudo isso. Química, física, economia, a gente também tem um pouco de matemática e sociais, ok? Então, quais são as opções dessa carreira? A agronomia, as ciências biológicas, a medicina veterinária, ok? Considerando que cada uma dessas profissões também tenham suas especificidades, suas demandas particulares, um agrônomo, por exemplo, deve gostar de trabalhar com campo.
trabalhar com fazendas. E enquanto um médico veterinário, ele precisa se interessar pela saúde dos animais. Eu também vi que algumas pessoas colocaram lá na opção que gostariam de ser veterinárias. Então, você precisa realmente ter esse amor pelo ambiente, pelos animais. Isso é óbvio, né? Então, a gente vai partir agora para uma outra área, que é a área de ciências humanas e sociais. Essa área é caracterizada por produzir e disseminar pensamento crítico sobre o homem e a sociedade. Você tem que pensar criticamente. Todas as pesquisas que envolvem as ciências humanas, elas não são exatas. Por quê? Porque o nosso pensamento muda. Não é igual, por exemplo, a quantidade de chuva que vai cair. E sim, trata de pensamentos que podem mudar a todo momento, que conforme a gente consegue acumular mais conhecimento, mais mudanças ocorrem no nosso pensamento. Então, você precisa refletir. Durante os cursos, vocês terão muitas reflexões a fazer sobre o homem, sobre o mundo em que vivemos, sobre as relações humanas. Então, os profissionais devem gostar de ler, porque a gente precisa ler bastante. Eu também sou da área de pedagogia, digo isso para vocês. Se expressar oralmente, ter habilidades linguísticas. Se você é uma pessoa que tem vícios de linguagem e que vai precisar se comunicar, eu falo muito isso para as minhas alunas de pedagogia, que a gente precisa falar adequadamente, utilizar as palavras, os plurais, falar a palavra corretamente, principalmente se você for uma pessoa que vai falar para muitas outras, porque infelizmente ou felizmente nós somos o nosso cartão de visitas. Você precisa ter uma aparência bem cuidada, não digo uma beleza, né? Porque beleza é relativo, cada um acha belo o que decide achar, mas eu falo de asseio, de cuidado com a fala. Então a gente precisa, caso não fale, não tenha uma boa dicção, procurar um profissional da fonoaudiologia para que possa ajudar, certo? São dicas valiosas essas, porque muita gente chega na universidade, nos cursos, sem saber que vai precisar de tudo isso. Você precisa também de raciocínio intelectual. Você precisa treinar aquelas questõezinhas difíceis que a gente diz que o brasileiro é complicado nesse ponto, de repente por conta da nossa formação, por uma visão acrítica do mundo e da sociedade. Muitas vezes a gente não consegue interpretar. Como nós precisamos ler bastante, nós precisamos saber interpretar. Então, isso é um treinamento. Nem que a gente procure um profissional de língua portuguesa, de letras, para que nos ajude a interpretar, a saber o que é mais importante numa frase, o que é mais importante de um texto, como fazer um resumo, porque a gente vai fazer resumo o tempo todo na universidade, a gente vai ler muito, então precisa, e depois de formado, principalmente, porque o conhecimento não termina, nós estamos sempre aprendendo algo novo e o mundo está sempre descobrindo algo novo, certo? Então, quais são as opções da carreira? Direito, que você precisa ler muito. Vocês já viram a grossura dos livros de direito? Pois é, então você precisa estar disposto. Ah, eu não gosto de ler. Então, provavelmente, você pode fazer o curso. Não vai ser um excelente profissional. E hoje nós estamos precisando no mercado de excelentes profissionais. E não de profissionais mais ou menos. Porque profissionais mais ou menos, tá cheio. E por isso é importante. De repente a culpa não é nem da pessoa, não. De repente ela não teve essas informações. Ela não foi bem orientada, como nós estamos tentando fazer com vocês, que estão interessados no curso, já estão fazendo um curso, já estão formados. Então, a orientação é fundamental, ok? Então, a gente pode estudar, né? Mais uma opção da carreira é história, letras também, pedagogia, serviço social. Tem gente que faz serviço social pensando que vai só ajudar o mais carente, mas para ajudar
como eu falei na live, quem acompanhou a live pré-evento ouviu, né? Que a gente, até para ajudar o outro, a gente precisa ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, a melhor das intenções pode se transformar numa tragédia, certo? Em vez de ajudar, a gente vai atrapalhar. Já pensou um médico, uma pessoa que quer ser médica, quer fazer medicina, mas não entrou no curso de medicina ainda e vai tentar salvar a vida de uma pessoa? Pode terminar numa tragédia. Então, o que o pedagogo faz? Vou falar da minha área um pouquinho. Eu já falei no início que a gente tem um leque enorme de opções, certo? Então, nós precisamos dominar as técnicas de analogia e exemplificação que facilitem a nossa didática. Eu fiz primeiro educação física e depois eu fiz pedagogia. Digo para vocês que a pedagogia me ajudou imensamente nas minhas aulas com as crianças da escola, na educação física. Por quê? Porque a gente aprende didática. A pedagogia organiza o conhecimento para que você possa passar para outras pessoas. Então, você precisa saber quando um aluno não entendeu e quando você precisa falar de uma outra forma. Vocês já tiveram aula com professores maravilhosos, super inteligentes, da gente ficar de boca aberta com a inteligência da pessoa, mas na hora de ensinar, a gente não entendia nada do que ele fala? Pois é, eu já passei por isso e falo para vocês que se vocês optarem por direito, história, letras, qualquer licenciatura, pedagogia, serviço social, vocês precisam ter a certeza ou desenvolver a prática de ensino, certo? Precisa ter a certeza que o que você explica o outro compreende, porque não são os alunos que precisam se adequar à nossa explicação como se acreditava lá na Idade Média, como nós vimos lá no primeiro vídeo, e sim, nós precisamos atender aos alunos. Se as condições hoje são ideais, eu não vou discutir hoje, fica como reflexão para vocês. Área de engenharia e produção, uma área assim super em crescimento, principalmente a área de produção. Nós temos a engenharia de produção, engenharia de alimentos, vários ramos da engenharia e o que exige da gente? Bom, exige habilidade de cálculo, raciocínio lógico, capacidade para solucionar problemas e criatividade. A criatividade nas engenharias é fundamental, ok? Você precisa também ter espírito de equipe. Se você fizer uma engenharia civil, por exemplo, você precisa dominar aquela equipe do canteiro de obras. Então, é essencial que você tenha habilidade. E normalmente os engenheiros precisam liderar técnicos. Então, porque existem vários cursos técnicos que, tipo engenharia técnico em edificações, por exemplo, que vai ser coordenado por um engenheiro, além de todos os outros que trabalham, ou todos os outros profissionais que são técnicos que trabalham no canteiro de obras, por exemplo, tá? Também tem engenharia de petróleo, onde você pode trabalhar até mesmo de um escritório, porém coordenando a equipe que muitas vezes vai descer, está lá no navio, né, petroleiro, onde vai retirar aquele petróleo com a sonda e você está lá de dentro do escritório comandando aquela pessoa que vai fazer esse serviço, que normalmente é técnico, tá? Então você precisa ter espírito de equipe, de liderança. Tem que ser um bom líder. Lembrando que hoje em dia, ser um bom líder não é aquele que manda apenas, mas aquele que dá o exemplo, aquele que bota a mão na massa junto, aquele que consegue fazer com que a sua equipe esteja disposta a fazer o trabalho, fazer com que o trabalho dê certo, ok? Então, você precisa ter habilidade de projeção. O que é habilidade de projeção? Imaginar o que vai acontecer, as reações para as ações, né? Você precisa calcular tudo isso. Assim como a transformação de números e fórmulas, engenheiro usa muita fórmula, em processos e produtos eficientes e úteis. Então, entre as opções, como eu falei, tem as engenharias civil,
engenharia mecânica, engenharia de controle e automação, engenharia de produção e engenharia elétrica. As habilidades específicas de cada curso variam principalmente conforme o tipo de engenharia que você vai escolher. Próxima área, área de comunicação e informação. Como essa área está relacionada ao levantamento, organização e apresentação de informações a um público-alvo, exige a versatilidade e dinamicidade para conhecer e lidar com mídias e tecnologia. A área também demanda de profissionais comunicativos, curiosos, criativos, com muita flexibilidade de horário, tendo em vista as características das funções envolvidas nas carreiras. Então, dentro dessa área estão os cursos, por exemplo, de jornalismo, que nós vemos, né? Principalmente na época da pandemia, ali os repórteres se empenhando de máscara em lugares às vezes perigosos, em lugares às vezes com aglomeração, na chuva, na neve, no sol, no temporal. Então são pessoas que realmente querem dar a notícia, querem estar à frente nessa área da comunicação. Publicidade e propaganda também faz parte dessas carreiras, levando em conta que cada uma dessas profissões também tem as suas especificidades. Então, tem habilidades particulares que exigem de cada um. Um publicitário deve ser criativo, inovador. Como você vai fazer a publicidade de um produto repetindo aquilo que já foi dito milhares de vezes? Provavelmente, se você repetir, o produto a ser lembrado será aquele anterior e não o seu. Então, você precisa ter muita criatividade. Então, e o jornalista atento aos acontecimentos diários. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto de assistir noticiário, eu não tenho o hábito de todos os dias estar procurando novas notícias, né? News, como fala em inglês. Então, eu não sirvo para essa área, certo? Mas se você realmente gosta dessa área, você está atento, essa é a profissão certa para você. Curso é área de artes e de design. Então, você precisa ter um senso estético apurado, sensibilidade, porque você precisa saber como o outro se sente com aquilo que você está proporcionando. Então, você precisa estar em todos os acontecimentos culturais, precisa estar por dentro de tudo que acontece, a percepção aguçada, interesse por diferentes formas de tecnologia, porque até para se fazer tecido, a gente precisa saber qual é a tecnologia utilizada. Domínio de técnicas, disciplina para o aprendizado são fundamentais na área de arte e de design. E qual o curso que eu posso fazer se eu me interesso por essa área? Arquitetura, urbanismo e música. Nós temos o curso de arquitetura na Unopar, temos a sala especial, as mesas especiais e também um laboratório para que você possa fazer esse curso. Então, espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo vídeo nós falaremos sobre as neurociências. Você já escolheu o seu curso, você já vai começar a estudar como fazer para o seu tempo render e para você aprender mais. Fica com a gente, agora o Matheus vai dar um recadinho para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu quero te dizer que na sexta-feira nós vamos entrar ao vivo e vamos trocar uma ideia, fazer um bate-papo e eu vou explicar o passo a passo de muitas das dicas que eu dei no decorrer dessa semana, tá? E aí o que eu quero deixar para você é que nós vamos disponibilizar um link com um layout de todas as vagas que nós temos, tá? E vai direcionar direto para você enviar o seu currículo por e-mail, tá? E você vai ter o contato, o site também daquela empresa, para que se você for chamado para uma entrevista, pesquisar antes da empresa que você está se cadastrando, a empresa que você está enviando o seu currículo, para assim você também ter mais informações na busca da sua vaga. Beleza, galera? Muito obrigado e é isso aí.